Olá, sejam bem-vindos ao canal do Professor Neymar. Hoje nós vamos falar um pouco das definições que nós poderemos fazer sobre a usinagem, tá? Então essa é uma aula do processo de fabricação convencional da parte 1, ok? Então, bora lá pro vídeo? Vamos ver como é que é essa definição aí, como podemos classificar a usinagem? Bom, usinagem, como é que a gente pode definir esse termo, né? Então, olha só, o que que a gente precisa saber sobre o que é preciso entender sobre o que é usinagem, tá? Então, como a gente vê nessa própria figura, nós temos a relação de três movimentos, né? Um movimento que nós chamamos movimento de avanço, que está representado pela seta vermelha, tá? O movimento de penetração representado pela seta amarela e o movimento de corte, né? Ou seja, a combinação das setinhas amarelas, o movimento de avanço, com o movimento de penetração, mais o giro da peça. Tá? Então, isso, no geral, é tanto para fresamento quanto para torneamento. Ok? Como essa aula está voltada mais para torneamento, a gente vai se atentar a alguns detalhes do torneamento. Então, é necessário que nós prestemos atenção nesse cinematismo aqui, como é que essa forma desse movimento, ok? Uma outra coisa que precisamos também entender, também classificar dentro da usinagem, é quais são as grandezas, né, que a gente utiliza para fazer essas medições desses movimentos, tá? Muito bem. Então, olha só, nesse desenho nós temos aqui o movimento de avanço que é representado pela letra F, o movimento, né, de penetração que é definido pela profundidade de usinagem, que no caso aqui é representado pela letrinha AP, e a combinação desse movimento de avanço mais AP, ele é ele é somado juntamente com a rotação da máquina, ele torna aquela grandeza representada pela VC, ok? Então é um detalhe que nós precisamos também nos atentarmos, ok? E por último, as aplicações em específico no torneamento, tá? A usinagem ela não só é representada na questão do torneamento, como nós vemos aqui nessa figura, tá? Nós temos diversas operações e a gente vai falar ao longo do curso como é que é feito cada operação dessa aí, ok? Então devemos atentar também nessa questão das aplicações do torneamento. O que precisamos ainda entender sobre a geração de superfície, remoção de material, dimensão e forma da peça? Tá? Então, a geração de superfície, como nós observamos aqui nessa primeira figurinha, ela é onde percorreu a ferramenta, né, na hora de fazer o corte, ela vai produzindo aquela superfície, como você pode ver aqui, que tem uma superfície um pouquinho mais lisa, uma superfície mais rugosa, né? Então, esse tipo de aplicação ele vai depender muito do que é necessário a fazer do projeto. Se você depende de acabamento, se é só desbaixo, onde você pode deixar a parte mais rugosa. E essa questão da remoção do material é onde que a gente retira e remove o material. Tá? Então a ferramenta vai torneada, né? Ela vai tornear essa peça, ela vai removendo o material até ter a forma, né, definitiva de acordo com o projeto ou com o desenho que a gente vai fazendo. Né? Então nessa primeira figura nós temos a parte onde que mostra que toda a parte do torneamento, tá? Onde é necessário remover o material até chegar nessa forma final, tá? Então, conforme nós vamos trajetando a ferramenta, nós vamos removendo o material. E depois nós temos aqui a dimensão e forma. Então, para cada tipo de ferramenta, então a importância da geometria de corte, né? A forma como é a ferramenta, ela vai, né, nos proporcionando a forma desejada de acordo com cada desenho e cada projeto. Então, numa única ferramenta, talvez não seja possível você obter alguns tipos, né, de formas. Né? Então, como a gente pode observar aqui, nós temos formas angulares, né, cônicas, né? Nós temos aqui uns perfis complexos, né? Então tudo que você vê em forma de raio, aonde
a cantos arredondados, a gente pode classificar como superfícies complexas, né? E aqui, ó, na produção de rosca, né, quando você vai fazer um rosqueamento no torno, esse movimento aqui já é uma combinação dos movimentos sincronizados com a máquina na forma automática. Tá? Então isso aqui a gente vai ver ainda mais para frente quando formos desenvolver a parte da fabricação, né? No plano de fabricação e o plano de trabalho da máquina. Tá? Temos aqui as operações de canais, ok? E algumas operações internas, como furação, né? É, aqui você tem furos com torneamento interno, né? Cônico, ok? E toda essa parte aqui ela vai ser falada posteriormente, né? Quando nós formos desenvolver a parte de plano de fabricação, ok? Bom, aqui o que é importante a gente saber, pessoal, é quais são as grandezas que nós podemos aplicar quanto à questão da velocidade de corte, da questão do avanço, né, da questão da profundidade de corte. Então, ó, prestando atenção aqui na questão do avanço, deslocamento dela, o quanto que nós vamos penetrar, ou seja, toda essa altura aqui que é relacionada aqui à remoção do material, ou seja, a profundidade de corte, né? E a combinação desses dois movimentos resultando na velocidade de corte. Aqui nós temos algumas fórmulas, né, que nós vamos discorrer cada uma, o que significa cada letra dessa, para poder facilitar o nosso entendimento para fazer cálculos posteriores quanto a descobrir o que é o valor da rotação, né, como calcular a rotação da máquina, né, como a gente vai verificar a velocidade de corte, entre outras coisas. Tá? A questão também do avanço, todo esse avanço aqui que eu vou fazer o deslocamento aqui da ferramenta, isso aqui também ele tem um controle. E isso principalmente ele é um fator que influencia na rugosidade, né? Ou seja, como é que eu vou deixar a superfície da peça, né? Se ela vai ficar mais lisinha, se ela vai ficar mais rugosa. Então tem como eu fazer esse controle na questão de acabamento. Ok? E a profundidade de usinagem é aquela que o quanto que a ferramenta vai penetrar na peça, né? Nesse sentido, ok? Para a gente poder fazer o ajuste do diâmetro da peça, de acordo com o projeto e desenho. Tá ok? Bom, aqui nós vamos discorrer o que significa cada grandeza dessa. Então, por exemplo, na velocidade de corte, como a gente define aqui, ela é dada em metros por minuto, né? Ou seja, é o quanto que a ferramenta percorre, né? Num tempo de 1 minuto, ok? Então, quando você vai classificar lá a rotação da máquina, ou seja, você vai percorrer a ferramenta no diâmetro, né? Completo. E aí aquela grandeza, quando você abre o arco, né, daquela circunferência, você vai verificar o quanto que ela percorreu para poder remover aquele material. Então essa grandeza ela é dada, né, em unidades de metro por minuto. O diâmetro da peça, né, no caso a gente está vendo aqui, ó, ele é também dado em milímetros, ou seja, é o nosso sistema técnico de grandeza, ok? A rotação ela é dada em rotações por minuto, né? Dentro da física é RPS, no caso é rotações por segundos, representada por hertz. Né? Então, como não estamos tratando aqui de física, então só para dizer para vocês de onde que está vindo essa rotação por minuto. Então, quantas voltas a peça dá no tempo de 1 minuto. Muito bem. Nós temos aqui o próximo, aqui o avanço. O avanço da ferramenta ele é dado em milímetros por rotação. Então é o quanto que essa ferramenta, né, ela vai deslocar dentro daquela rotação, né? Então ela girou a peça e o quanto que ela movimentou a ferramenta por cada giro, ok? A velocidade de avanço já é aquela o quanto que a ferramenta desloca, tá, num espaço de tempo, ok? Então a gente já mede o tempo que ela vai percorrendo, né, enquanto ela está girando a peça. E o π, como todos nós sabemos, né, é a constante da circunferência. E vamos adotar até dois números significativos, né, depois da vírgula aqui. Então é 3,14, ok?
Muito bem. Então essa aqui é a parte onde que a gente fala das aplicações do torneamento, né? Então nós podemos fazer aqui as aplicações na furação, né? Torneamento externo, tá? Alguns rebaixos, canais, ok? Formas cônicas, né? Outros rebaixos e as cônicas externas e internas, ok? Então, nossa aula fica por aqui, tá? Eu acho que essa é a parte introdutória básica que vai poder ajudar vocês, né, no entendimento que nós vamos falar mais especificamente em termos de processos de fabricação, tá bom? Então, fico aqui a pergunta aqui, se vocês têm alguma dúvida, por favor, pode mandar, tá? Que eu atendo assim que possível, né? De acordo com a demanda aí das perguntas, tá bom? Então, tenham ótimos estudos e boa aula.